Então, o café, rapidamente, para a gente formar essa ideia, o café ele é originário, é uma planta nativa da região dos altiplanos da Etiópia. O café ele dá em uma altitude média lá, numa altitude média de 1.000 metros, mais ou menos, né? E nessa altura, na Etiópia, o habitat dele é como se fosse uma floresta com árvores raleadas. Então, não é uma floresta densa, como é a floresta, por exemplo, que a gente conhece aqui no Brasil. Então, é uma floresta que entra muito mais iluminação e o café é um arbusto que vai nascer no meio da floresta. Então, para você reproduzir as condições naturais na Mata Atlântica, você teria que derrubar uma parte da floresta e plantar o café em ruas, né? Você deixa vias assim abertas, né? E vai plantando ali o café. Então, o café ele chega no Brasil vindo da Guiana Francesa, né? Aquela história, né? Ele entra através de um sargento que é o Palheta e ele acaba chegando na corte. E o fato aí é que as pessoas vão plantando o café na corte e vão produzindo mudas, e essas mudas elas vão sendo levadas de torna-viagem, né? As tropas de mulas voltavam vazias, vindo da região de mineração, onde traziam víveres, abastecimento para a corte, e depois voltavam carregando café. E a região do Vale do Paraíba foi recebendo essas primeiras plantações, e o café era um produto muito apreciado na corte, né? Na Europa como um todo, na França principalmente, onde ele já tinha sido introduzido a partir da Etiópia. Então, no Brasil, essa foi a forma de aclimatação, e já nas décadas de 1830, 1840, 1850, nós já tínhamos fazendas bem estabelecidas na região do Vale do Paraíba, tanto do lado de Minas quanto do lado do Rio de Janeiro, e se tornou o principal produto que começou a mostrar sua força na geração de rendas, né, nas fazendas, e na formação, na geração de tributos pagos, tanto na própria exportação do produto, quanto tributos pagos, por exemplo, na compra de mão de obra escrava, né, mão de obra escravizada, movimenta o mercado, né? A economia brasileira, tanto pela demanda de mão de obra, a demanda de terras também, que muitas fazendas foram sendo desmatadas, as áreas disponíveis foram sendo desmatadas, ou seja, era o próprio ideário do Império, né? Ele trazia em si essa formação, né, de uma classe de plantadores de café de base escravista, né, que também incrementasse a economia, criasse uma nova elite de dirigente, principalmente nos arredores da corte, e fosse aos poucos acrescentando, complementando a economia açucareira, né? Os engenhos. Só que o café suplantou e muito a produção açucareira. Então, o que a gente vai encontrar na metade do século XX, do século XIX em diante, né, é a formação de uma elite econômica que, a partir do café, começa a deter porções muito grandes de terras, através simplesmente da própria ocupação, não é? E vão aos poucos, essas famílias vão se enobrecendo, porque vão travando relações, né, com a corte, vão sendo os braços executores das políticas das cortes em seus próprios espaços de domínio, né? Como é o caso, por exemplo, dos coronéis da Guarda Nacional, a nossa elite da nossa nobreza, né, da primeira grandeza, e outros, uma nobreza mais com títulos comprados também do próprio Império, ou trocados com favores e empréstimos afeitos à própria coroa. Então, isso está fortemente baseado na produção cafeeira e fortemente baseado na produção escravista, né?